Olá, bom dia! Observatório Feminino, hoje, domingo, comigo, Aline Neves, ao meu lado, a jornalista Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda! Bom dia, gente! Bom dia para todo mundo que está na escuta e que está assistindo a gente aí também pelo YouTube. Pois é, gente, o ano novo tá batendo aí na porta, ó, e tem aquela frase, né? Ano novo, vida nova, ou pelo menos uma tentativa mais leve da gente encarar a rotina. Depois de um 2025 intenso, cheio de cobranças, de metas, de comparações, o Observatório Feminino de hoje quer te propor para 2026 uma coisa simples e poderosa: rir da vida como ela é. Isso mesmo. Por isso, a gente convidou a atriz, produtora cultural, comunicadora e criadora de conteúdo Babi Amaral, que transforma situações cotidianas em humor nas redes sociais. No Instagram, a Babi mostra que o caos do dia a dia, quando visto com ironia e afeto, pode virar alívio e identificação. Oi, menina, você tá boa? Tá boa! Tá boa? Tô boa, tudo bem? Feliz demais de estar aqui. Obrigada pelo convite e para falar de uma coisa que realmente faz muito sentido para mim. Pois é, Babi, a gente que acompanha, a Babi nas redes sociais, a gente vai deixar até o Instagram dela aqui também, ela vai falar para você segui-la. É muito interessante, porque, claro, a nossa vida não é todo dia um mar de rosas, né, Babi? Tem coisas que acontecem que já te tira ali do prumo desde de manhã, na hora que você acorda. E como é que faz, Babi, para enfrentar e para colocar humor nesses acontecimentos cotidianos? Então, eu acho que o humor, na verdade, quando você me pergunta como é que faz para colocar o humor ele tá lá. Ele tem uma coisa que primeiro faz parte de mim, né? Eu sou uma pessoa que cresci com um pai muito engraçado, com muita piada muito rápida. Então, essa verve do humor, ela tá em mim. Mas eu acho que é mais do que a questão do humor. Porque tem gente que, né, não tem esse humor, mas é um jeito de olhar para a vida diferente. Eu passei por uma experiência de quase morte no nascimento do meu segundo filho. Pra vocês terem ideia, eu fui para 2 hospitais que negaram a minha entrada por alto risco de morte materna. Eles não tinham a CTI materna, então eu tive que ir para um hospital Vivo SUS. Um beijo pro SUS, foi o que me salvou. Fui pro Odilon Berens. E nessa minha vivência, que eu tinha feito um plano de parto maravilhoso, eu ia ter estrelinha no teto, música tocando, eu fui para uma situação totalmente diferente do que eu esperava e fiquei 7 dias na UTI. E, gente, no primeiro dia que eu tava na UTI, eu lembro que eu passei uma maquiagem assim, e era um quarto com várias mulheres, e aí elas viravam pra mim e falavam assim: mas por que você tá passando essa maquiagem, levantando, cantando música, que você tá toda ferrada, com sonda em tudo quanto é lugar? E eu tava tão feliz de estar viva, eu tava tão alegre de estar ali. E isso, pra mim, eu acho que foi assim, a principal virada de chave onde eu consegui ter um olhar pra vida de um outro jeito. De falar, gente, não dá pra gente ficar agarrado em umas coisas, porque assim, minha filha, você pisca, acabou, você não tá aqui mais. Então, eu acho que esse olhar pra vida, assim, ele é fundamental, porque principalmente quando a gente pensa, né, eu sou uma pessoa que eu falo muito da morte. Eu gosto de falar da morte, porque quando a gente fala da morte, a gente parece que vive de outro jeito. A gente tá ligado nisso. Então, eu acho que é isso. É a gente lembrar que a qualquer momento, pá, acabou. E quando a gente pensa nisso, tem problemas que ficam muito pequenininhos e que a gente consegue passar por eles sem o quê? Sem perder um réu primário, né? Sem matar alguém antes do almoço. Importante. Quando a gente estava discutindo sobre o tema, né, desse último programa do ano, já no clima de 2026, eu falei, gente, eu sigo a Babi e ela me faz feliz em muitos momentos, porque do nada você tá lá pensando, vem ela. Ela fala as verdades, as realidades, né? De uma forma super sincera, com muita leveza. E não tem como você não rir, porque o assunto é sério. Só que do jeito que ela coloca, né? Assim, gente, não vai adiantar, né? A gente pesar a mão demais, porque senão ninguém vai sobreviver. Aí eu falei, Aline, vamos convidar, eu acho que ela é daqui de Belo Horizonte, pra você ter ideia, ela já é dessa cena aí, cultural aqui de BH há muitos anos. Mas conheço pessoas ligadas a ela, mas não lembrava, não conhecia a Babi. Eu conheci realmente através das redes sociais. E aí eu falei, vamos começar o programa assim, mostrando para todo mundo que as coisas sérias, difíceis, elas existem,
mas que isso muda um pouco quando você muda o seu olhar. Porque a gente não vai poder mudar o que está posto ali. A forma como a gente vai encarar aquilo ali é que é diferente e vai ser mais leve ou mais pesado. E eu sou uma fã eu amo artistas que fazem humor, eu consumo muito isso, porque é um momento que me relaxa, sabe? Assim, de falar assim, nossa, tem alguma esperança aqui pra eu dar um sorrisinho e a gente desliga do mundo. E eu acho que eu desejo muito isso pra 2026, que a gente seja não irresponsável, mas que a gente seja mais leve. Porque eu acho que você tenta mostrar isso, que é possível, né, Babi? E te falo mais, tem uma outra coisa que a comédia faz muito isso, né? A gente ri da gente mesmo. Eu não tenho nada que eu falo lá que não é pra mim. Eu falo, tô falando aqui em voz alta pra você, pra mim, porque é pra mim. E aí, quando você se vê no outro também, esse lugar de você falar, gente, não sou só eu não tô sozinha, eu não tô enlouquecendo sozinha, a minha vizinha do lado também tá. Esse lugar também de você ver, não é só comigo, eu acho que também traz uma leveza, sabe? É um conforto. Não tô sozinha. Não tô cagada sozinha, a minha colega também tá todo mundo. Não, e ela levanta e chega lá com um coque no cabelo, assim, na porta. Tipo assim, sua vizinha no portão. Exato. Oi, tudo bem, amiga? A ideia é essa. Tá boa? E dá uns Principalmente beijinhos. as pessoas que me encontram na rua, sabem que me encontram, me dão um abraço, que parece que ia ser uma prima distante, lá de Lafayette, sabe assim? Sei. Eu falo, a ideia é essa. Ô, Babi, eu tava assistindo uma entrevista do Tony Ramos esses dias, e ele falou assim, que a vida sem humor é um porre, e um porre de bebida ruim. E eu fiquei pensando nisso e refletindo, falando, gente, quantas vezes já aconteceu ali, Babi, até a mussarela, a hora que a gente vai tirar a mussarela e ela agarra toda, e aquilo lá já estraga seu dia. E parece que uma coisa ruim vai puxando a outra. Você tem que dar aquela virada pro negócio fluir, não tem? Você tem que colocar humor, senão não dá, não. Exatamente, senão azeda, a garapa mesmo. E aí, cada um também encontrar o seu recurso, né? Porque assim, Deus me livre ser a fata sensata. Eu tenho pavor de vamos sorrir, vamos dar bom dia pra vida. Não, o mau humor tá aí, mas é um mau humor com humor ainda. Um mau a gente humor tem com que humor. ter um mau humor com humor, rir da gente mesmo, entendeu? E eu agora me perdi nisso que você falou, mas os gatilhos, assim. Então, saber o que te gera isso. E 2, achar como que você sai. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma música que eu boto que eu sei que ela sempre vira minha chave. Que é uma música do Arlindo Cruz com a Beth Carvalho. A gente se fala no olhar, no olhar. Não, e que a Paola Oliveira eternizou agora com a dança. Maravilhosa, Que meu sonho é fazer aquela coreografia. Eu sonhei até a bunda dela. A coreografia é meu segundo sonho. Mas é isso, assim, achar o que é. Então, assim, é uma Babi motivacional. Tem gente que fala, quando eu tô assim, eu vou lá, vejo um vídeo seu e é aquilo, sabe? É entrar no banheiro, não tem um trem dos pulinhos? Teve uma trend que era isso, a pessoa entrava no banheiro, fechava a porta no trabalho e dava uns pulinhos, fazia um negócio assim. Então, assim, é encontrar o lugar de desopilar, gente. Pra mim é música também, gente. Pra mim é música, é pagode, é axé. Eu gosto dessas músicas pra cima, assim. Às vezes um louvor. Às vezes um louvor, minha filha. Louvor também, louvor é menino poderoso. Caetano Veloso, com aquela música linda que ele tem com o pastor. O Henrique ou Kleber Lucas? Kleber Lucas. Kleber Lucas. Gente, eu choro, aquela coisa mais linda do mundo. Eu coloco lá e vou e canto e aquilo ali melhora o dia de todo mundo. Por falar em melhorar, né? A vida, o dia, todo fim de ano a gente faz alguns rituais. Mas existe sempre um espaço que quase ninguém comenta. É o espaço das dores guardadas. Mágoas que ficaram presas durante todo o ano, conversas que nunca aconteceram. Às vezes, o que pesa não é o que vivemos, mas o que carregamos. A ciência mostra que guardar ressentimento mantém o organismo em alerta, como se estivéssemos sempre prontos para um ataque que não chega. E ninguém merece atravessar mais um ano assim, vivendo como se cada lembrança dolorosa fosse um campo minado. Por isso, os estudos mostram que perdoar reduz a reatividade ao estresse. O coração desacelera. É possível perdoar? Perdoar, para mim, é um exercício. E é um exercício um pouco egoísta. Quando você entende que o perdão… E aí eu não tô falando que tô querendo ser fada sensata não, tá? Tô falando de egoísmo. No sentido de quando eu consigo colocar o perdão e consigo não esquecer, mas aquilo não me machuca mais, não é um espinho que tá ali na minha pele mais. Aquilo aconteceu, mas não tem um impacto negativo em mim. Isso é muito melhor para mim.
Eu consigo seguir a minha vida. Porque quando você tem ódio, raiva, você tem isso todo dia. E aí, eu lembro da entrevista do filho de uma das vítimas do maníaco de Contagem. E ele fala que perdoou o maníaco. E ele fala, por que eu perdoei? Porque quando eu tinha raiva e eu tinha ódio, eu tinha isso todo dia. Não tinha um dia que eu levantasse que eu não sentisse isso. E eu não podia sentir a saudade da minha mãe. Isso me impedia de sentir a saudade dela e tudo. Então eu preferi perdoar. Ele falou, não vou ser amigo dele. Não quero que ele saia do presídio. Não quero isso. Mas minha vida seguiu. Então, eu acho que essas coisas mal resolvidas, que a gente não consegue finalizar, e muitas vezes não precisa nem de uma conversa. Se você quer ir lá conversar, tudo bem, mas se você não quer, também não precisa com essa conversa, não. É só você trabalhar aquilo dentro de você ali, esqueceu, acabou. Então, assim, eu acho que é no sentido de você cuidando da sua saúde mental. Que a gente já falou aqui que 2023 é todo mundo cuidando da saúde mental. E aí, eu acho que o perdão, ele passa muito por isso. Ele é mais do que uma coisa simplesmente religiosa, como a gente cresceu aprendendo. Né, que Deus perdoa a gente tem que perdoar os outros. Mas é o que falou aqui, ó. É uma questão física mesmo. E se traz danos, prejudica a sua saúde. Eu também concordo. Eu já perdoei tanta gente na minha vida, gente. Eu não sei se as pessoas me perdoaram, não. Mas eu já perdoei pra não ficar arrastando corrente. Essa expressão que eu falo, sabe, Babi? Porque você fica lá remoendo. Claro, tem coisa, né, gente, que você tem que cortar mesmo, né? Não é esse perdão pra você virar amigo, não. Concordo super com o que a Fernanda falou. Mas é uma chance que você dá pra você mesmo de não arrastar essa corrente. O que você acha, Babi? Eu acho demais. Como diz nós mineiros, não vão ficar agarrados nisso não, gente. É a única coisa que eu fico pensando, agora eu tô rindo da Fernanda, porque ela falou assim, saúde mental em 2023, é isso, 26! Gente. Falei 23! Eu sou ótima. E porque a saúde mental… Não, mas eu falo isso, a saúde mental em 2025 tá assim, ó. Você tá vendo? Claro. Ainda bem que é pra 26, que a 25 não funcionou não, tá? Mas eu fiquei pensando também, uma coisa que me pega muito é essa coisa de fechamento de ciclo, assim, que a gente tem isso, né? Vai acabar o ano, então vamos fechar o ciclo, é isso, né? Janeiro foi assim, olha dezembro onde que a gente tá. Mas eu tenho também uma metodologia, assim, uma crença de que, na verdade, ano novo é todo dia. Então, abrir o olho é ano novo. Então, talvez disso tudo do perdão, o que eu acho não vamos ficar esperando chegar em dezembro do ano para poder perdoar, para poder resolver. Gente, é dia 3 de janeiro, um sábado, entendeu? Assim, é todo dia. Eu tenho um pouco de aflição dessa coisa de que, né, que a gente… a Cris Lisboa, que é uma escritora que eu amo, ela tem um dos textos dela que ela fala, afinal de contas, o tempo foi a gente que inventou, né? Essa cronologia, a gente precisa disso, mas perdoa a qualquer hora, no meio do almoço, numa terça-feira chuvosa, num mês de março. Não fica esperando pra resolver o que tem pra resolver só no final do ano, não, gente. Carrega isso não. Carrega isso não. Gente, essa aqui, ó, é pra quem gosta de acordar cedo ou tá prometendo isso pra esse ano aí que tá começando, 2026. Há alguns anos, Robin Sharma propôs uma espécie de clube dos madrugadores, o clube das 5 da manhã, que é chamado aqui no Brasil. A primeira ideia é acordar muito cedo, por volta de 5 horas da manhã, dedicando a primeira hora do dia, antes que a rotina te pegue ali, a um ciclo de 60 minutos, né, 1 hora, dividida ali em 3 blocos. Os 20 primeiros minutos para movimentar o corpo, né, fazer uma descarga ali, uma dopamina, né, fazer uma corridinha, levantar mesmo ali com força total. Os 20 minutos seguintes para refletir, rezar ou meditar. E os 20 minutos finais seriam dedicados ao que ele chamou de crescimento, ou seja, aprender algo novo, ler um jornal, ler um livro, ouvir um podcast. Para ele, essa 1 hora antes de começar o dia propriamente dito, seria um espaço totalmente dedicado a si, ou seja, uma dose diária de autocuidado. Eu ainda não tô nessa vibe de acordar às 5 horas da manhã, não, até porque eu durmo muito tarde, gostaria. Mas a Babi já me falou aqui
que ela já está neste movimento de autocuidado, de acordar às 5 horas. Como é que tá sendo? Não, pra mim, quando eu descobri isso, porque na verdade eu acho que também é isso, a gente vai amadurecendo e vai entendendo o tempo do nosso corpo, né? Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona, né, na academia. Tem um amigo meu que vai 10 horas da noite fazer academia, não tem a menor condição, tô morta numa hora dessa. Que é isso, eu durmo mais cedo. Eu gosto de dormir cedo, porque aí, na verdade, tem uma coisa que quando você tem criança, a mãe de família vai me entender. Você, mãe, deita comigo. Você fala, vou botar o menino pra deitar ali, depois vou fazer um… Acabou. Você dormiu com ele, acabou o seu dia. Então, eu acabo dormindo com os meninos. E aí, comecei nesse ritual de falar, então tá, se eu vou dormir aqui, eu acordo mais cedo antes deles. E eu consigo resolver muita coisa. Faz um mês que eu tô fazendo isso. Eu achava que eu ia ficar xingando, falando, tô acreditando, ainda tem que fazer um suco verde, tomar 3 cápsulas de não sei o quê. Mas tá rolando, pra mim tá funcionando. E é isso, é um tempo que tá todo mundo dormindo. É um outro tempo, na verdade. E é o momento que eu encontrei realmente de ter uma hora ali do 365 horas do dia pra mim. Eu também já faço isso. Não nesse cronograma dele aqui, o meu é tudo meio misturado, assim. Mas eu levanto, aí eu vou fazer minha higiene pessoal, aí eu vou fazer o meu devocional e depois eu vou fazer atividade física. Porque nesse meio termo aí começa o Jornal da Itatiaia, primeira edição, 6h30 da manhã. Então aí eu começo a ouvir o jornal e aí eu vou fazer minha atividade física ouvindo o jornal, que é o meu dever de casa, que eu preciso fazer. E, ao mesmo tempo, mas é isso, eu tenho esse cuidado de ter aquele tempo de concentração, onde que tá todo mundo dormindo. E aí, é muito o meu devocional, porque o meu devocional, ele é escrito. Então, eu preciso concentrar, porque tudo que eu quero conversar ali com Deus, eu escrevo, eu tenho caderninhos. E aí, naquele dia, eu escrevo, depois eu leio e escuto o áudio. Tem todo esse processo, que é um processo que dura ali, sei lá, 40 minutos. E aí, depois, eu vou fazer a minha atividade física. Vou ouvir o jornal, vou fazendo a minha atividade física. Então, eu faço isso porque isso não é de hoje. Eu penso assim, se eu posso acordar cedo quando eu tenho um compromisso de trabalho, se eu posso acordar cedo quando eu tenho que levar filho no médico, ou que eu tenho que levar minha mãe ao médico, ou que eu tenho… Por que eu não posso fazer isso por mim? Né? Se eu aguentei trabalhar até tarde, não sei quantas horas, então eu tenho que ter essa disciplina comigo. A mesma disciplina que eu tenho. Eu falo trabalho porque eu sou uma pessoa muito dedicada mesmo. Estudo, quando eu estudava. Se eu sou dedicada para essas coisas, né? Por que eu não vou ser dedicada em coisas que trazem benefícios para mim, né? Além de tudo, eu acho que quando a gente tem filho, eu falo que eu quero viver muito, né? Quando os filhos são pequenininhos, a gente fala assim, eu tenho que ver meus filhos crescer. Aí quando os filhos crescem, que no caso, né, a minha já tá com 20 e tantos, eu falo, não, eu quero ser avó. E doce ilusão. Netos, né? E doce ilusão, porque hoje eu nem sei se quer ter filho. Mas eu fico assim, eu quero ver meus netos. Aí igual tá minha mãe. Minha mãe já tá assim, será que eu vou ver meus bisnetos? Falei, mãe, meus netos têm que chegar primeiro para depois chegar os seus bisnetos. Então eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter e eu acho interessante mesmo, porque depois de 8 horas da manhã, por exemplo, a rotina, o trânsito, o barulho, as buzinas, o barulho da casa, os cachorros, tudo isso te atropela e aí você entra naquele looping, no piloto automático, para sobreviver, e eu sou igual a Babi. Eu levanto bem, durante o dia eu vou morrendo. De noite, eu já tô assim, não sei como eu volto para casa. Eu volto para casa ali no piloto automático, e tem um pastor que tem um vídeo muito famoso de anos atrás, que ele fala assim, não, que eu chego em casa, a mulher quer conversar, eu quero ver televisão, porque eu tô desligando. Eu sou essa pessoa. Aí eu chego em casa, o povo quer falar, mas não tem mais nada para entregar, gente. Não sobrou. Eu falo com a minha filha, Manu, não sobrou. Amanhã de manhã a gente conversa. Porque agora não tem esse momento de falar. Ô, gente, a gente tá caminhando pro final, mas claro, né, que a gente vai falar com a Babi aqui para deixar as redes sociais dela. Ô, Babi, e sem querer ser clichê, mas dá um recado aí pros nossos ouvintes internautas, pras meninas, para começar esse 2026 lá pra cima. Nossa, eu acho que a gente já deu vários recados aqui, mas um resumão de tudo que eu acho que é isso que a gente falou gente, 2026 não vão agarrar, não, entendeu?
Deixa o negócio fluir, não vão ficar apegada a o que fulano falou. É assim, outro dia eu vi uma frase que eu gostei muito, que a gente fica preocupada, às vezes, disso que vocês falaram do perdão, né? Às vezes a gente tá ali com energia, um negócio preso, um negócio mal resolvido, e a outra pessoa já foi embora, já tá vivendo a vida dela, e a gente que tá aqui. Então, assim, acho que pra 2026 é isso, leveza e rir da gente mesmo, gente. Tem coisa melhor do que você rir de você mesma. Sabe por quê? Até porque se você já tá rindo, quando o outro for rir, se tiver um fracasso, né, se errar, que é isso que a gente faz até aprender, até conquistar o que a gente quer, você já riu antes, então já perdeu a graça. É isso. Ô, Babi, e como é que as pessoas te encontram na rede social? Só jogar Babi Amaral ali no Instagram, vai aparecer a primeira ali, sou eu. Você clica, você vai lá, você repara na bagunça e você fica lá com a gente. Ó, Babi, eu queria te agradecer pela presença aqui no Observatório, te desejar um feliz ano novo, viu? Que 2026 você faça mais vídeos rindo da gente, rindo de você, rindo de todo mundo. Fernanda, ótimo ano novo para você também. Um feliz 2026, que seja com muita saúde. Você sabe que eu sou sua amiga, sua parceira, estou aqui para o que der e vier. E quero agradecer vocês que ficaram com a gente aí durante esse ano. Gente, muito obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência, pelos comentários, pelos likes. Quem gostou, quem não gostou, a gente ouve aqui e assiste tudo e lê tudo que vocês mandam. E 26 a gente conta com vocês aí, mais esse ano. Esse ano a gente completou 20 anos de Observatório Feminino. É uma honra, é um prazer estar aqui falando com vocês todos os domingos. Às vezes de assuntos mais sérios, né, e importantes. Falando de igualdade, da luta contra a violência, né, contra a mulher. A gente está aqui falando por quê? Porque, graças a Deus, a gente tem um microfone que dá voz. E a gente precisa, todo mundo precisa fazer a sua parte. E às vezes a gente também está aqui falando de coisas que são importantes de uma forma mais leve, como foi hoje. Mas a gente conta muito com vocês no próximo ano. E um beijo muito grande. Domingo que vem a gente está de volta. Tchau, bom dia para você.